Paz do Senhor, meus irmãos. Passando para deixar uma palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Uma passagem bem conhecida de Elias, quando ele foi se esconder, depois de ele ter vencido os profetas de Baal. Ele subiu ao Monte Horebe e entrou numa caverna para se esconder, por causa da perseguição de Jezabel. Irmãos, até os dias de hoje os profetas de Deus são perseguidos. Tem pessoas que não conseguem ouvir o profeta de Deus se manifestar e começam a perseguir. Mas por trás disso tudo, irmãos, tem uma igreja que ora, uma igreja que busca. Quando Deus falou com Elias lá na caverna e disse para ele se levantar e sair para fora, Deus tinha sustentado ele naquela caverna. Mas chegou uma hora em que Deus falou com ele, ele caminhou mais 40 dias e 40 noites. E se parou de novo, debaixo de um zimbro, e Deus falou com ele. A Bíblia diz que veio um terremoto, veio um fogo, veio um vento, uma tormenta. E Deus não estava naquilo tudo ali. Mas de repente Deus, com uma voz branda e suave, falou com Elias. O que fazes aí, Elias? O que fazes aí? E Elias falou com Deus e disse assim, aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus. Senhor, eu tenho sido zeloso com a sua obra. Elias estava cansado. Eu tenho sido zeloso com a tua obra. Mas mesmo assim estão me perseguindo. Os profetas ainda estão assim, irmãos, fazendo a vontade do Senhor, mas estão cansados por causa da perseguição. Mas o que me chama bastante atenção é que Deus falou com ele ali e disse que ainda tinha 7.000 que não tinham se dobrado para eles. Não tinham dobrado o joelho para Baal e estavam lá orando e intercedendo pelos profetas de Deus. Então, profeta, se você está na caverna, se você está cansado, lembre-se que ainda tem uma igreja orando e intercedendo por você. Igreja, continue orando e intercedendo. Quando eu olho para essa passagem, eu me lembro de Pedro sendo liberto da prisão lá, onde que ele estava aprisionado por 16 homens. 16 homens guardando ele, 4 quartetos, a Bíblia fala. E ele foi tirado de uma forma daquele cárcere sobrenatural. Porque a Bíblia diz que ele estava algemado entre 2 soldados. E ali ele saiu. E as portas do cárcere foram se abrindo. E quando ele se deu conta, ele estava na rua. Estando na rua, ele achou que ele tinha sonhado, que era uma visão que ele teve. E não, era Deus libertando ele do cárcere. E se nós formos ler um pouco mais, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, vai nos mostrar ali que a igreja estava em contínua oração, intercedendo por ele. Quando a igreja se coloca em oração, intercedendo pelos profetas, pelos homens, pelas mulheres de Deus, irmão, não adianta perseguição, cai tudo por terra, porque o poder da oração de uma igreja é muito grande, é muito forte. Aqui tinha 7.000 ainda que não tinham se dobrado para Baal e estavam intercedendo por Elias e pelos profetas de Deus. Então nós temos que estar em oração, buscar a face do Senhor. Quando a igreja está em contínua oração, as coisas acontecem no meio desse povo que está perverso e corrompido. E os homens de Deus conseguem se levantar.
porque Deus continua falando, Deus continua usando os profetas de Deus. É bem verdade que a igreja diminuiu um pouco as suas orações. Antigamente era mais orado. Os cultos de círculo de oração era mais oração, era menos louvor. Hoje inverteu as coisas. Mas ainda assim tem pessoas de oração que intercedem, que fazem a vontade do Senhor. Quando o profeta está cansado, quando o homem de Deus está cansado, o que sustenta ele é a oração. É a oração da igreja, é a oração da esposa, é a oração do filho, é a sua própria oração. Então, meu irmão, a igreja tem que estar em contínua oração nessa última hora. A Bíblia aqui fala que veio um terremoto, veio fogo, veio vento, torrentes de vento que se fendiam as penhas. E ali Deus não estava. Mas quando o povo está em oração, a Bíblia diz que Deus falou com ele com uma voz branda, suave. O que tu faz aí, Elias? O que tu está fazendo aí, profeta? Se levanta, vai fazer a obra de Deus. Vai fazer a vontade do Senhor, mesmo cansado. Ainda tem gente orando, ainda tem 7.000 intercedendo, ainda tem uma igreja em contínua oração por ti. Vai e faz a obra do Senhor. Que Deus venha abençoar a nossa vida, que Deus venha te abençoar, tu e a tua família, a tua casa e todos que te rodeiam. E continue em contínua oração, em nome de Jesus.